Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Seguimos aqui acompanhando a lenda do xadrez mundial, Magnus Carlsen. Olha, se preparem aqui para sacrifício de tudo quanto é tipo aqui. É o Magnus Carlsen com 14 anos de idade, jogando o campeonato europeu individual. A gente vai ver 2 partidas do europeu, depois mais 2 do norueguês. E Magnus Carlsen com 14 anos de idade é espetacular. O Carlsen mesmo já afirmou que o jogador preferido da história dele é esse aí. É o Magnus Carlsen de 14 anos de idade. É pérola atrás de pérola, sacrifício atrás de sacrifício, né? Agora, antes de mostrar aqui as partidas, eu quero perguntar uma coisa. Você tem dados na sua empresa? Calma, pessoal, não é piada de tiozão nem nada. Você tem dados. Hoje em dia é o que diferencia a vantagem competitiva entre uma empresa e outra. Muitas vezes pode estar aí na análise de dados, né? Tanto que a 4MDG chama de dados mestres, né? Então você aí que na sua empresa quer melhorar a questão de dados na sua empresa, a questão de cadastro, saneamento de cadastros, eliminação de duplicidades, relatórios mais inteligentes, tomadas de decisão mais inteligentes, baseadas em dados consistentes. Se a sua empresa ainda não faz isso, está rasgando dinheiro e está perdendo mesmo dinheiro, né? Deixando de ganhar muitas vezes, ou até tendo custos mesmo com emissão de nota em duplicidade, perda de eficiência, o time se perde ali na hora de receber uma mercadoria do fornecedor, não tem o cadastro está desatualizado, emissão de nota errada. Que mais que pode acontecer? Relatórios inconsistentes, vai tomar decisão baseada em quê? Esse relatório feito aí no Excel com um monte de dado puxado daqui, puxado de lá, não vai funcionar. Agora, tudo isso é muito caro? Não, claro que não. A 4MDG vai fazer a lucratividade da sua área ou da sua empresa melhorar, né? Então, conversa com a 4MDG. Eles têm várias soluções para a otimização dos dados da sua empresa, desde a gestão do cadastro até mesmo a automação da parte de cadastros, tá bom? Automação de processos também, tudo que envolve dados aí. É uma empresa que está crescendo muito, a 4MDG, está sendo super elogiada no mercado e você pode solicitar uma demonstração gratuita. Entre em contato com a 4MDG pelo link que vai estar aqui na descrição, conversa com eles e certamente eles vão trazer melhorias aí para a sua área e para o seu negócio, tá bom? Então fica a dica, conversa com a 4MDG, faça como milhares de empresas aí já parceiras da 4MDG e melhore a questão dos dados na sua empresa. Bem, pessoal, vamos lá. Vamos olhar aqui a partida, então. A primeira delas, Magnus Carlsen tem as brancas e abre aqui com o peão do rei E4. C5, a defesa siciliana, cavalo em F3, D6. Temos aqui D4, abrindo a siciliana. Peão toma, cavalo em F6, peão atacado, cavalo C3. G6, aqui o Prazak vai jogar a variante do dragão aqui da siciliana. Vamos ver. O Carlsen segue com bispo E3. Rafa, esse lance não é ruim, que agora joga cavalo G4 aqui atacando o bispo? Na verdade, aqui nessa posição não pode jogar o cavalo G4, porque o bispo tá protegendo. E agora, depois de um bispo cheque aqui, ó. Opa, depois de um bispo cheque, as pretas já tem problemas, né? Porque se colocar o cavalo aqui, você vai capturar. E se colocar o bispo, tá caindo esse cavalo. O bispo fica cravado, o cavalo perde a defesa. Então, por isso o bispo E3 foi jogado pelo Carlsen, não temendo cavalo G4. No entanto, o bispo G7 foi jogado e o Carlsen segue simplesmente agora sim com F3, segurando a casa de G4 e até preparando uma alavanca. Roque coloca o rei em segurança, dama D2. Magnus Carlsen está avisando que pode ser que ele queira fazer aqui o grande roque. Cavalo C6 foi jogado, grande roque efetuado. E aqui D5, jogador de negras ataca o centro, como todo bom jogador de dragão. Peão toma, cavalo toma foi jogado, cavalo por C6, B por C6. E aqui existe uma variante bem perigosa, onde as brancas que quiserem ganhar um peão aqui, né? Oba, ganhei peão, cuidado, isso daqui é perigoso demais. Existe todo tipo de sacrifício das negras aqui, é um ataque aqui. Eu acho que eu já perdi mais do que ganhei nessa variante aqui, tanto que eu nunca mais jogo, eu não aceito, eu não capturo mais aquele peão, ficar com um peão a mais aqui. Uma coisa é certeza, você vai sofrer a partida inteira aqui, vai sofrer todo tipo de ataque aqui, você vai querer trocar peça, o jogador não vai deixar, você vai tentar se defender, vai vir bispo aqui com tudo, a torre vai vir na coluna C, vai vir ataque em C2, você vai ter que tentar achar uma defesa para isso. É muito difícil de jogar, tá? Então, o Magnus Carlsen prefere jogar aqui com o lance bispo D4, lutando pela longa diagonal, leva esse E5. E agora, Magnus Carlsen?
Magnus Carlsen joga com bispo em C5, ganha um tempo sobre a torre. E aqui, o Prazak poderia jogar um lance como torre 8. Ele prefere para essa variante mais ardida, com bispo em E6, sacrificando a qualidade. E o Magnus Carlsen mostra aqui todo o seu preparo e vai para o melhor lance da posição, cavalo E4. É aqui que você vê o nível do jogador, né? Nível de preparo, nível de monstruosidade. Não foi pra cima da torre como muitos fariam. Ah, vou tomar a torre e vou trocar peça pra levar pra um final com qualidade a mais. Ó, aqui eu tô seguro, né? Cuidado, todo tipo de ataque aqui tá chegando. Esse bispo vira um monstro, a combinação da torre, as peças vão chegando. E é muito difícil de segurar todo o ataque que vem aí pra cima do rei aqui das brancas, né? Por isso o Magnus Carlsen vai jogando com toda a cautela do mundo. Cavalo E4, torre 8 foi jogado e agora H4. Carlsen paralisou os ataques na ala da dama e começa um ataque na ala do rei. H6, G4. Vejam que quem está atacando agora é o Carlsen, não sendo atacado. Dama C7, G5 foi jogado. Temos H5 tentando manter tudo fechado. E aqui bispo C4, trazendo mais um defensor aqui para a ala da dama, onde está o rei aqui do Carlsen. Torre na coluna D. Uma torre perigosíssima. Magnus Carlsen imediatamente tira a dama da frente. E aqui o Prazak poderia jogar um lance do tipo cavalo F4. Segue com o lance dama em A5. E agora, enfim, tá tudo certo. Rei B1 é possível, A3 é possível. O Carlsen joga o lance dama E1, propõe trocas. Também é um bom lance aqui. E o Prazak se empolga aqui. Se empolga e vai para esse lance aqui, ó. Cavalo C3 aqui. O que é isso aqui, meus amigos? Tudo bem, não julguemos. Parece um ataque perigoso. Porque aqui, se você vier dama por C3, por exemplo, as pretas podem trocar. Dama toma e depois de cavalo toma, por exemplo, tá caindo aqui em C4. E as pretas recuperam peça. Então, o cavalo C3 não é exatamente uma pendurada, tá, pessoal? Ah, mas tá dando erro grave aqui. Mas não é tão óbvio porque que isso daqui é um erro grave. Vamos ver como segue a partida. Só tem uma maneira de tentar castigar isso daqui e é o lance jogado pelo Carlsen agora. Torre toma, bispo tá atacado e agora bispo por E6, melhor lance da posição, permitindo torre D1 com cheque. Olha a loucura, pessoal, cavalo C3 o computador fala que é um erro, mas aqui a gente fica tentando descobrir cadê o erro. Torre D1 jogado aqui com cheque, dama toma, cavalo toma e o Magnus Carlsen volta agora o bispo para casa de B3, coloca o bispo em segurança e esse cavalo aqui ficou sem volta. Olha que espetacular. Que é isso? Que nível é esse dessa criança, né? De 14 anos. Rafa, 14 anos não é mais criança, tudo bem. Mas é muito jovem, né? Muito jovem. E aqui vai fazendo uma partida genial. E o cavalo tá preso. Então agora segue com o cavalo por B2. Pelo menos dá uma danificada. Tenta criar alguns ataques aqui nas casas escuras. Rei toma. E dama C7. Jogada agora pelo Prazak. Magnus Carlsen tem 3 peças pela dama. E tem uma torre pelo bispo. Tá melhor materialmente aqui para o Magnus Carlsen. Questão de peões, um peão a menos para as brancas. Vamos ver como segue. Torre D1. O problema todo não é questão material, é a atividade das peças, cooperação entre as peças. Olha que maravilha. A5 foi jogado, A4, paralisando qualquer ambição. Rei H7, torre D6. Pressionando já o peão de C6, a dama tem que ficar defendendo. Dama C8 foi jogado, cai o peão de F7, com pressão em G6, não tem mais defesa. Dama F5 no desespero. Bispo toma com cheque, devolvendo aqui algum material, simplificando para um final com uma peça a mais, né? Magnus Carlsen simplesmente segue com qualquer lance aqui, cavalo G3 cheque, nessa posição Prazak abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O Magnus Carlsen fez a partida perfeita aqui, ó. Vamos puxar o relatório. Mas é simplesmente absurdo. 97,5% de precisão para o Magnus Carlsen, 14 anos, contra 88,6%. Jogou como uma máquina, 3.000 de rating de performance aqui para o Magnus Carlsen contra 2.400. Até que o Prazak jogou bem para 2.260 de rating, até que ele jogou melhor do que estava de costume. Mas não adiantou nada, 3.000 de performance aqui do Carlsen. Bora ver mais uma. Muito bem, no mesmíssimo torneio, o Magnus Carlsen vai encarar agora o Karlov. Galera, grande Carlão. 2.628 aqui de rating, pesado, pra cima do Carlsen. Ô Rafa, mas os meses estão passando aí na sua playlist, eu não tô vendo o Carlsen 2.600, 2.700, porque a gente não tá mostrando as derrotas, né, os empates. Então pra gente ver como é difícil. O Magnus Carlsen chegou cedo
nos 2.500, praticamente nem parou nos 2.400, foi direto, foi muito rápido. Mas a gente vê aqui dos 2.500 para os 2.600, apesar da genialidade, o Carlsen venceu até cara de 2.700 já. É difícil manter uma consistência ainda nessa idade, né? Mas a gente vai vendo as pérolas do Carlsen. Peão do rei jogado. Temos aqui uma Ruy Lopes. Cavalo em F6 foi jogado. O Magnus Carlsen vai jogar contra essa defesa Berlim, onde as negras capturaram o peão central. Coisa que o Magnus Carlsen nunca mais joga hoje em dia. Você coloca nessa posição aqui, o Carlsen vai jogar D3 hoje em dia. Ele não vai para as linhas de Berlim, por algum motivo. Aqui joga com o Roque, cavalo toma. D4 foi jogado pelo Carlsen, cavalo D6. Opa, perigo. Bispo atacado. Bispo por C6, D por C6. D por E5. Atacando. Tem a variante Rio de Janeiro aqui, né? Tomar com esse peão aqui, ó. Isso aqui é a variante Rio de Janeiro, não é? Se eu não me engano, tem esse nome ou alguma coisa parecida com isso. Bom, aqui tomou com peão de D, como se joga mesmo na maioria das vezes. Peão toma, cavalo vem para F5, dama toma, rei toma. Temos as trocas. Ah, as pretas perderam o roque, estão piores. Na verdade não, sem as damas aqui ainda, né? As peças não estão desenvolvidas. Existe uma vasta teoria na defesa Berlim de negras. E olha, costuma ser difícil quebrar a Berlim. Cavalo C3 foi jogado. Notem que na Berlim a turma não sai disparando os peões na ala da dama. Já reparei isso. Aqui o cara joga C4, por exemplo. Já reparei que vai trazer um monte de problema de longo prazo isso, tá? Então é interessante a gente notar isso. Bispo E6 foi jogado, cavalo G5. Rei vem para casa de E7, F4. H5, torre D1. Uma partida bem técnica, na verdade, aqui. Berlim, em geral, costuma ser, né? Uma partida bem técnica, né? Vamos vendo como é que vai se desenvolvendo. Bispo E3, B6 faz a proteção. Torre cheque, o rei sai. Rei vem para E2, rei vem para B7. Bispo volta para F2, C4. Temos o rei na casa de F3, rei C6. O que está acontecendo aqui, galera? A gente tem as pretas com uma maioria de 4 contra 3 peões na ala da dama. O Magnus Carlsen tem uma maioria de 4 contra 3 peões na ala do rei. Temos cavalo e bispo contra cavalo e bispo. Segue a partida com bastante igualdade. G3, A6. Fica difícil aqui de encontrar o plano. O Carlsen vai melhorando pouco a pouco, ó. H3 ativando a maioriazinha. G6, G4. Vamos ativar a maioria. Peão toma, não se importando com torre H3 cheque. O rei vem para casa de E2, aqui a gente jogaria esse, né? Porque aqui as pretas conseguem forçar as trocas, né? Com cavalo E3 aqui, forçaria algumas trocas. Por isso o rei E2 aqui, o Carlsen prefere manter o bispo de casas escuras no jogo. Cavalo H6, torre G1, protege o peão. B5, o bispo vem para E3. Veja que é um jogo de paciência aqui, de pequenas manobras. O rei ganha de novo a casa de F3. Bispo vem para H4, torre H1. Propõe trocas. Torre toma, cavalo toma. E o rei centraliza na casa de D5. Bora ver aqui, talvez o maior jogador de finais de todos os tempos. Será que aquele já era bom de finais? Bispo F2 propondo trocas. Temos mais trocas ainda. Você fala, aqui tá guardando peça na caixa. Como todo jogador de Berlim quer empatar. Né? Mentira! O Wesley So nessa hora já levanta, já olha assim, invocadão pra mim depois dessa frase. Fala o quê? O Wesley So é um grande vencedor de peças negras quando ele joga Berlim. A5 foi jogado. Temos aqui C3, B3. Opa, que perigo. Ameaçou capturar, claro. Aqui A3. E agora cavalo G8. Segue manobrando. Cavalo D1, cavalo E7. Cavalo E3 com cheque. Tira o rei daí. As brancas querem ganhar a casa de E4. Tá bom, justo. Rei C5, rei E4. A4, as pretas montaram uma fortalezinha. O que pode sair de errado? Cavalo F1 jogado aqui pelo Carlsen. Temos o lance rei B5. Me mostra o que você tem aí na manga. Cavalo D2. Deixa já o rei aqui meio amarrado na defesa do peão. Rei C5. Cavalo F3. Opa, esse cavalo tá ganhando mobilidade. Agora esse peão aqui pode ser um alvo. O rei não tem acesso fácil aqui para defender, hein? Rei C6 foi jogado. Cavalo D4 com cheque. O rei tem que defender o peão. Rei D7. Defendendo o peão. E aqui, rei E2 mais uma vez. Rei C6, cavalo D4, rei D7. E aqui, então, eles vão repetir e vão empatar. Nada disso. O Carlsen mostra quem é que tá no controle. F5 aqui, evitando as repetições. Peão toma, peão toma. C5 atacando o cavalo. E agora, Magnus Carlsen? Aqui é possível jogar o lance F6. Talvez hoje em dia o Magnus Carlsen jogasse com F6 aqui, essa posição. É o fino aqui da posição, né?
Vamos ver essa variante aqui. Não foi jogado. Olha aí, Magnus Carlsen ainda melhoraria os seus finais, né? E aqui F7, ó. Bonito, né? D por C3, F8 promove para dama. E depois de C por B2, a dama volta para defender C3. Galera, não é fácil esse final, hein? Mas teria dama cheque. E depois de Rei E8, E6. Cara, não é fácil. É uma posição de estudo, com certeza, né? Permitindo aqui promover para dama. Bom, aqui toma, né? Será que não tem nada melhor aqui? Aqui não tem jeito, porque depois de C2 as brancas vão acabar ganhando, né? Bem legal esse finalzinho aqui, bem legal. E ganha ainda a gente fica meio com medo aqui desses dois peões passados e conectados, né? Mas acho que deve ganhar aqui, vamos ver. Dama F4, cheque, rei H7, dama H2. Cara, não é fácil ganhar isso. Será que dá pra ganhar? Ah, dá. Agora cai o peão. Cara, mas é bem difícil. Bem interessante aqui. Realmente uma posição digna de estudo, F6, né? Ganha a força. Magnus Carlsen vai para outra ideia. E6 aqui com cheque. Nós temos agora o lance rei E8. E o cavalo volta para a casa de E2. E agora, Magnus Carlsen? Cavalo por F5, igualou. É verdade, paciência. Segue jogando, segue acreditando. Cavalo F4, peão atacado. Cavalo E7 defende. O rei ganha a casa de E5. Apesar da barrinha estar dando equilíbrio aqui, a gente fica com a impressão que as pretas vão perder, né? Um peão aqui, de certa forma, controlado. Ainda o que pode dar dúvida ainda é esse peão, né? Se ele pode dar trabalho ou não. Vamos ver. G5, cavalo H5. Rei D8, rei D6. Faz contato aqui com esses peões. O cavalo tá controlando esse. Tá difícil mesmo. Cavalo F5 com cheque. Rei E5. Rei por C5 também é possível, mas o cavalo aqui tá dando suporte pro peão. Temos nossas dúvidas. Rei E5 foi jogado, cavalo volta para E7, rei F6, Magnus Carlsen tenta ir pelo outro lado, cavalo vai para C6 e aqui talvez cavalo D5, ó. Puxa vida, como é que não viu isso daqui o Carlinho, hein? Karlov, ó. Ó, dá até para pensar num sacrifício ali depois, hein? Aqui esse rei por G5, cavalo por C3 ganha para as negras. Teria que jogar rei F7 única para evitar cavalo por C3 com o avanço do peão em promoção. Poderia ter jogado isso. E aqui G4. Tem jogo, hein? Tem jogo. O Carlão aqui, o Karlov, segue com o cavalo C6. Rei por G5 jogado pelo Carlsen. Se livrou limpamente do peão. Rei E7, cavalo F4 protege. Rei D6, rei vem para a casa de F6. O cavalo ocupa a casa de E7, o Carlsen joga rei F7. Cavalo vai para C6, rei vem para a casa de F6. Seguimos com cavalo em E7, cavalo G2, cavalo G8, cheque rei G7, cavalo E7. Tá criando dificuldade o Karlov. Magnus Carlsen encosta. Cavalo vai para casa de C6, rei F6, que difícil manobra. Cavalo D4 e agora sim E7. Rei D7, mas depois de simplesmente rei F7. Tentou aqui, esse cavalo D4 foi maroto, né? Falou, que legal, vou tomar aqui e vai levar um C3. E olha, as brancas ainda ganham, mas não tem por que dar essa chance pro adversário, né? Por isso Magnus Carlsen simplesmente dispara o peão, sobe o rei, sem nenhum problema. E aqui o Andrei Karlov, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Mais uma partida incrível aqui do Magnus Carlsen. Vamos ver aqui o relatóriozinho, ó, tá puxando. E realmente aqui ficou difícil pro Karlov segurar este menino, bom jogador de finais. Agora tinha aquele F6 aí, ganhava força. O Karlov, se tivesse jogado direito esse final, ainda poderia ter empatado, né? 91,9% de precisão pro Carlsen. Cometeu alguns erros no final. 86,7% para o Karlov. Jogou aqui como um 2,700 apenas. Magnus Carlsen, né? Aqui ele foi mal. Aqui ele foi bem mal. Vamos ver agora o campeonato da Noruega. Vamos lá. Mês de julho, meus amigos. Sim, o Magnus Carlsen está tendo desafio para subir rating. É verdade. A gente fica curioso com que idade o Carlsen vai ter 2,600, 2,700, 2,800 e quase 2,900, né? Vai acompanhando a playlist. Magnus Carlsen aqui no campeonato da Noruega de 2005. 14 anos, abre com abertura hatch. Temos aqui C4, a inglesa é prima da hatch, elas na verdade andam de mãos dadas. E6, D4, B6, indo aqui pro Índia da Dama. Temos G3, bispo A6, opa, pressão no peão do C4, B3 protege, B5. O Ostmon aqui foi para uma variante ardida, já, né, atacando aí as casas claras. O Carlsen toma o peão em B5, o bispo toma e joga o fianqueto dele numa boa. Fala, deixa eu fazer meu fianqueto. D5 foi jogado. Roque, cavalo desenvolve, cavalo C3, bispo volta para casa de A6.
Carlsen joga a torre na coluna E, sai dessa diagonal, dá mobilidade para o peão, portanto, bispo D6 foi jogado, bispo B2 segue o desenvolvimento. Rafa, esse bispo aqui não tá esquisito? Mas ele também tá atuando no centro, né? Então a gente vê que existe já uma boa briga aqui na casa de E5. Roque foi jogado, E4, temos cavalo toma, temos trocas, peão toma, torre toma, e o bispo vem para casa de B7. Uma avenida se estende aqui para esse bispo. E a torre vai para casa de H4. Meus amigos, aqui a coisa é braba. A torre H4 vai para ataque na ala do rei. Bispo E7 persegue a torre se esconde aqui em H3. Olha onde foi parar essa torre. Cavalo F6 foi jogado dama em E2. Temos o bispo agora na casa de D5. O Carlsen joga com a torre na coluna E. Dama B8 e o cavalo ganha aqui a casa de E5. Esse cavalo tem que ficar monitorando constantemente aqui a casa de D7 por enquanto. Dama B7 segura a partida. Pressão na diagonal de casas claras. Ameaçou tomar. Carlsen não vai deixar. Bispo toma. Temos aqui a possibilidade de peão toma ou dama toma. Aqui, mais natural é tomar de dama. O computador preferia tomar de peão. Mas aqui são seres humanos. O Ostomo vai para o lance mais natural. O Carlsen segue com dama em C2. Pressão em H7. Pressão no peão de C7. É assim que o Carlsen joga, né? Pequenas vantagens colocando problemas. C5, cavalo G4. Já começa a trazer problema. Já vai ficando esquisito. O defensor de H7 está ameaçado, né? Cavalo toma aqui com cheque. Dama H7, cheque mate. Por isso H6 foi jogado. O Carlsen joga agora. Poderia jogar aqui, né? Quem que viu isso na hora? Eu acho que muitos de nós. A gente não calcula. Nessa posição dá um cheirinho, né? Você fala, dá aqui, ó. Se fosse partida de blitz, já tinha feito sem pensar, né? Aqui teria sim, mas vai rolar daqui a pouco. O Carlsen primeiro joga a torre E5. Também é bem interessante. Traz mais um atacante. A dama vem pra casa de F3 e agora o Carlsen não perdoa não, meus amigos. Cavalo por H6 com cheque. É isso, Magnus Carlsen, é isso. Aqui você tem que tomar esse cavalo, claro. Rei H8 aqui, cavalo G4, rei G8, cavalo por F6, seguido de dama H7, cheque mate. Vamos fazer aqui, ó, só pra ficar mais facinho aqui de abstrair aqui, de visualizar, né? Dama H7, cheque mate. Por isso, peão por cavalo foi jogado, forçado. O Carlsen joga a torre por H6 e tá com um forte ataque. Mas você fala assim, mas tudo bem, esse cavalo ainda tá defendendo lá a casa de H7. Por isso o rei G7 foi jogado. E agora, como continua esse ataque, Carlsen? Meus amigos, Carlsen vai fazendo uma imortal aqui. Torre G5, cheque jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Parece mentira. O Ostomo fala o quê? Rei por torre foi jogado e agora o lance do Magnus Carlsen, bispo C1. Meus amigos, que frieza. Magnus Carlsen tem uma torre e um cavalo a menos. Uma torre e um cavalo a menos. E vai seguindo com esse ataque. E o adversário, coitado, ele sai com C por D4, guarda mais um peão no bolso, mas é aquele peão que o cara guarda assim já meio... Ele não sabe se guarda a peça, ele já não sabe mais muito bem o que tá acontecendo. Ele toma esse peão aí porque fica só rezando agora. Magnus Carlsen segue com torre G4. Que? Agora cavalo toma a torre. Calma, pessoal. Também não é assim. Esse lance aqui é um cheque descoberto. E aqui o que fazer, meus amigos? O ponto todo é esse. O rei já não tem mais nenhuma casa. Olha aí, que loucura, né? Que loucura, meus amigos. Rei H5 tá vindo torre H4, cheque mate. Só resta um lance pro Ostomo. Colocar a dama. Colocar a dama aqui na casa de 3. Foi o lance jogado. Aí você fala o seguinte... Se bispo toma, peão toma, as pretas têm um bom jogo aqui ainda. Já não estão mais levando checkmate e tem muito material pela dama. Vamos falar assim, ó. 2 peças são melhores do que uma torre, 2 torres são melhores do que uma dama. Dá pra jogar tranquilamente isso daqui. Por isso, nessa posição, o Carlsen não toma a dama. Segue com torre H4, cheque. Desloca o rei pra casa aqui, aliás, o cavalo aqui pra casa de H5. Rei G7 também seria possível. Cavalo vem pra H5. Magnus Carlsen segue com o melhor lance da posição. Torre por H5. É inacreditável que a combinação não tem fim aqui. Torre por H5. Rei por H5 forçado. Dama H7 com cheque. É uma dama e um bispo contra dama, bispo e 2 torres. Rei G4 foi jogado. E agora sim. Podia jogar um H3 ainda, né? O Carlsen agora sim toma aqui a dama.
Bispo por bispo, dama contra duas torres. Será que valeu a pena, Magnus Carlsen? O problema é que o rei ainda tá exposto aqui. Torre de A em C8 foi jogado. Rei G2, tirando mais casas aqui do rei, preparando mate. Sacrifica agora o bispo Magnus Carlsen. Ele tá sacrificando simplesmente todas as peças nessa partida. Torre por C1 foi jogada aqui pelo Ostrom. Ele fala, não é possível. Uma dama não dá pra jogar contra todo mundo. Magnus Carlsen segue com H3 cheque. Rei sobe para G5, dama G7 cheque. Só sobra a casa de F5, G4 com cheque. Só sobra a casa de E4 e depois de dama por D4, meus amigos. Acredite se quiser. Ostrom leva cheque mate, meus amigos. Cheque mate. Que coisa espetacular, que partida absurda do menino de 14 anos. Magnus Carlsen no campeonato da Noruega. E tem mais uma para finalizar o vídeo, vamos lá. O relatório, né? A gente tem aqui 97,2% de precisão pro Carlsen, 85,5% pro adversário. Magnus Carlsen simplesmente fez 3 lances brilhantes. Foi o cavalo por H6, foi o torre por H5 e foi o rei G2. E o Magnus Carlsen, mais uma vez, vai pros seus 3.000 aqui de performance de rede. Bora ver a outra. Ainda no campeonato norueguês, Magnus Carlsen vai encarar Atle Groen e abre aqui a partida com mais uma abertura hatch. Temos aqui D5, D4, cavalo vem para F6, C4, como se joga em geral. Jogou cavalo F3, vai jogar um C4, vai jogar um G3, não é assim? Alguma hora vai. Aqui C6, cavalo C3, E6. Temos aqui então uma defesa semi-eslava. E aqui bispo G5, Magnus Carlsen crava o cavalo. H6 questiona o bispo volta para H4, dama vem para B6 e agora... Dama C2 faz a proteção. Cavalo vem para E4. Nós temos agora o lance E3, possibilitando o desenvolvimento do bispo. E aqui bispo B4 crava o cavalo. Pressão aí para cima do cavalo. O Carlsen segue desenvolvendo. Bispo D3. Dama vem para 5. Pressão enorme agora na casa de C3. O Carlsen faz o roque. Vai para o sacrifício de peão aqui. Vai para os gambitos Magnus Carlsen. Cavalo toma, peão toma, bispo toma. Oba! Capturei um peão, tô atacando a torre. E o Carlsen fala, beleza, vamos colocar pressão na coluna B. Temos D por C4, bispo por C4 e o bispo, então, tá ficando meio sem volta aqui, né? E o bispo, então, já volta para casa de B4. E o Carlsen fala, ganhei alguns tempos. Cavalo em E5 e olha só o desenvolvimento do Magnus Carlsen. Pelo preço de um peão, ele tem uma torre ativa, a dama tem que ficar na defesa, um cavalo bem colocado no centro, um bispo com boa atividade, um bispo em C4, dama também bem ativa. E aqui o rei nem fez o roque. O Groen segue aqui com o bispo D6. Mais uma vez ele tem que mexer esse bispo. E o Carlsen vai trazendo peças. F4 foi jogado e agora tem subida de torre daqui a pouco se quiser. Dama C7 foi jogado. Percebem quantos tempos o Groen teve que gastar para ganhar aquele peão amargo. Amargo. Com gosto podre até, podemos dizer. Com gosto podre. Porque olha isso daqui, pessoal. Não conseguiu fazer o rock, não desenvolveu nada. Olha, esse peão aí saiu caro demais. Magnus Carlsen aqui, se quisesse, fosse o Mikhail Tal, já arrebentava um cavalo por F7 aqui na lata. Se fosse o Mikhail Tal, Kasparov, já arrebentava um cavalo por F7 aqui. Dama por F7, F5, good game aqui. Rei no centro, peças não desenvolvidas, pode sacrificar sem calcular. B5, bispo volta, poderia seguir dessa maneira. Mas aí eu faço o rock, toma esse peão pra cá. Tem ataque descoberto chegando, tem dama caindo, tem tudo o que você quiser. No entanto, Magnus Carlsen segue com o lance dama em E4. Tá bom, continua bom desenvolvimento aqui das brancas. Agora é hora do Groen fazer o rock aqui. Agora ou nunca, meu amigo. Não, ele segue otimista aqui, fala, vamos desenvolver agora na ala da dama. Faz um lance de peão. Não, né? Aqui ele exagerou. B6, meus amigos. É aquele lance que o coração até... pula mais rápido, né? Você fala, não, agora é a hora. Magnus Carlsen segue com o lance, agora sim. Cavalo por F7, meus amigos. Dama por F7, F5. O Carlsen queria fazer essa ideia, só que com a dama em E4. Bem forte, né? Aqui nós temos agora a dama vem para casa de H5. Carlsen segue simplesmente com bispo por E6. F por E6 também seria muito bom. Bispo por E6 foi jogado. Ameaçando cheque descoberto. Cavalo D7, jogado agora pelo Groen. Magnus Carlsen segue com um bonito lance aqui, ó. F6. Meus amigos. Temos o lance cavalo por F6. E agora? Agora bispo G4 aqui, ó. Vou dar um cheque descoberto. Não.
O cavalo tá atacando a dama. O que você faz? Elimina o cavalo aqui. Torre por F6 foi jogado. E o Groen, já no desespero, já não tem mais o que fazer. Porque peão por torre tá vindo o bispo G4 aqui, ó. Esse lance vem com cheque. Good game. Cai a dama. Por isso, nessa posição, o Groen vai pro lance dama por bispo. Aqui ele já tá indo a nocaute. E o Magnus Carlsen, nada de capturar a torre aqui, né? Nada de capturar a dama. Ele poderia jogar um dama por H4 e tá bem aqui. G por F6, dama por F6. Brancas estão melhores aqui, com certeza. No entanto, o Magnus Carlsen, nesse momento aqui, depois de dama por H4, vai pro mate, meus amigos. Dama por C6, ele fala, eu não quero essa dama de graça. Dama por C6. Carlsen tem uma peça a menos agora. Rei vem pra casa de E7. Torre F7 com cheque. Carlsen tem 2 peças a menos agora. No entanto, tem o mate em 1. Se você quiser dar pausa nessa posição e tentar encontrar o mate em 1, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui o mate em 1, dama C4. Olha que beleza esse tema aqui, né? A dama protege a torre. O bispo tira essa casa de fuga. O peão tira essa outra casa de fuga. A torre aqui tira essas demais. E a dama cruzando para finalizar aqui, checkmate, hein? Que bela partida aqui do Magnus Carlsen, mais uma bela partida. A gente vê ao longo do tempo que o Carlsen ainda tá brigando nos 2.500 e pouco de rating, até cai um pouquinho de um mês pro outro, mas ele vai trazendo essas pérolas, né? Ele ainda não tem aquela consistência. Você pode falar, Rafa, por isso que hoje ele não joga mais essas coisas aí, essas partidas tão malucas aí. Talvez tenha sido isso que no futuro tenha levado o Magnus Carlsen a ter uma consistência maior, um estilo de jogo mais sólido, né? Consistente mesmo aí ao longo do tempo. Ele deve ter amadurecido aí, né? Mas a gente gosta de ver isso aqui, né? A gente também gosta de ver esses ataques aí. Mas é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas partidas e do vídeo, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no relatório. E para finalizar aqui o vídeo, agora sim, temos os números, mais 2 lances brilhantes, 92.6, cavalo por F7 foi brilhante, torre por F6 foi brilhante, 2.700 de performance. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!